Para quem não me conhece, meu nome é André de Mello, eu sou fisioterapeuta aqui em Brasília e esse canal tem como objetivo trazer tudo que comunicação e empreendedorismo pode alavancar a sua carreira profissional de saúde. E aqui no Comunicação Resolutiva, o foco, tudo que você vai aprender tende a elevar a satisfação dos seus pacientes, tende a te proporcionar uma comunicação com impacto e com segurança e também te ajuda a faturar mais. Hoje, eu começo aqui a nossa live com uma pergunta que me fizeram. André, o que é necessário para eu me diferenciar nesse mercado saturado? Então hoje o tema da live é o que falta para você se diferenciar no mercado e faturar mais. E a resposta, indo direto ao ponto, e vocês vão interagindo aqui comigo, é óbvia. Para você se diferenciar, basta você gerar resultados e elevar a satisfação dos seus pacientes. E esse objetivo óbvio, que é elevar a satisfação e gerar resultado, ele é uma combinação de competências técnicas e competências comunicativas. A gente precisa gerar os efeitos específicos da profissão e os efeitos inespecíficos também da profissão. Como assim? Se você que está aqui me assistindo, a Karina está entrando aí, fisioterapeuta, ou se você é médico, ou se você é nutricionista, existem os efeitos específicos da nossa profissão, a nossa parte técnica, mas os resultados e a satisfação também está na parte inespecífica, nos efeitos inespecíficos. Sabe quando nós acolhemos, olha só, quando nós acolhemos um paciente, nós demonstramos interesse, quando a gente escuta, quando a gente se conecta com os pacientes, isso eleva um ponto que ajuda no resultado final. Quando a gente sabe também convencer para mudanças de hábitos, isso leva a um resultado final mais positivo. Quando nós tornamos para os pacientes o que é complexo em algo simples, quando nós transformamos algo que é árduo, que é doloroso, como uma recuperação física ou a cura de uma doença, em algo mais leve, em algo um fardo menos pesado, isso eleva a satisfação e aproxima os resultados. Quando nós entendemos, de fato, o objetivo daquela pessoa que nos procurou, o que é valioso para ela, quando nós somos claros e eficientes na comunicação, e quando nós também direcionamos soluções para os problemas dos pacientes, tudo isso que eu falei, pessoal, está ligado aos efeitos inespecíficos, às competências comunicativas, como eu chamo aqui no canal. Então, quando nós focamos nesses pontos, nós sabemos que as chances de resultados e de satisfação, elas são muito maiores. Porque os pacientes eles se tornam mais positivos no processo de tratamento, eles tendem a aderir mais ao nosso programa de tratamento, ou uma dieta, ou, enfim, qualquer que seja, para você, profissional de saúde, o que precisa ser feito para o resultado final acontecer. E olha só, aqui eu não estou falando nada de técnicas, nada de intervenções, nada de abordagens. Tudo isso são competências comunicativas. E quando nós elevamos essa satisfação deles, eles se tornam mais positivos, eles seguem mais o tratamento, eles tendem a se recuperar mais, consequentemente eles te indicam, e quanto mais eles te indicam, de fato, você chega nesse destino final, que é se diferenciar e faturar mais. Vocês percebem? Muitos de vocês vão falar assim comigo. Mas André, como assim, cara? A gente precisa saber competências técnicas também. E eu concordo plenamente. Então, além da competência comunicativa, nós precisamos também dos efeitos específicos que cada profissão exige. Isso são as competências técnicas. E aí as competências técnicas significa você mergulhar na ciência, buscar o que de fato as evidências estão mostrando, qualquer que seja a sua área de atuação, que seja geriatria, que seja cardiovascular, que seja músculo-esquelética, tá? Que seja
enfim, respiratório, seja qualquer área da saúde, precisamos estar ligados na ciência e transformar tudo isso que é muito teórico em algo prático e transformar essa prática em resultados. E se você conseguir gerar resultados com o menor número de consultas, você vai se diferenciar no mercado. Isso não é do dia para a noite, isso é um processo, mas isso precisa ser um norte seu. Precisa ser uma coisa que você busca mês após mês e ano após ano, aprimorar o seu método de competências técnicas. Para você saber que está no caminho certo, eu faço aqui algumas perguntas para você. Responda essas questões. Se você dizer sim à maior parte delas, você está no caminho certo. Então, olha só, os cursos da sua área, por exemplo, fisioterapeutas, os cursos que vocês estão fazendo, eles, primeiro, te exigem um raciocínio clínico? Responda sim ou não. Segunda coisa, os cursos que você tem feito, eles exigem que você precise pensar para agir ou que você simplesmente siga uma receita de bolo? Eu acredito que você precisa pensar para agir, todos nós precisamos, senão se tornam uma coisa técnica. Isso não é condizente com o que os profissionais de saúde graduados, bacharéis, fazem. Por mais óbvio que pareça ser, tem muita gente que faz sempre as mesmas receitas de bolo. Se você faz cursos que ensinam ferramentas, você faz igual para todo mundo sem raciocinar, provavelmente você está indo pelo caminho errado. Então, as duas perguntas: exige um raciocínio clínico? Exige você pensar para agir? Terceiro, os cursos que você tem feito, eles ensinam você a se comunicar bem, educar os seus pacientes? Sim ou não? Se conectar e convencê-los? E a quarta pergunta: os cursos que você tem feito ensinam você a ensinar o seu paciente a estar no controle do próprio problema? Ensinar a eles a se alimentarem melhor, a criarem novos hábitos, a cuidarem do seu corpo, evitarem os maus hábitos, ou seja, ensina os pacientes a terem autonomia no processo de melhora? Sim ou não? Pensem nisso. Vocês podem assistir esse vídeo de novo, dar um pause. Tudo isso é o que eu gostaria de perguntar para vários colegas. Vocês têm aqui a oportunidade de responder e saber se vocês estão no caminho certo. Se você disse sim para a maior parte, para essas 4, saiba que você está no caminho certo. Eu recomendo fortemente que você continue investindo o seu tempo e seu investimento financeiro nesses cursos. Mergulhe de cabeça. A competência técnica, pessoal, ela não tem fim. Não é uma coisa que você para. É uma coisa contínua, é uma atualização contínua. Por isso que, se você tem uma pós-graduação, você sabe que isso não é o suficiente. Não acabou por aí. Talvez os nossos pais ou os nossos avós, eles faziam ali um curso de extensão, uma pós-graduação e paravam. Só que hoje, isso não é possível. Senão você fica no caminho. Senão, outras pessoas vão se destacando e você se desatualiza, se sente um peixe fora d'água. Então, é uma constante atualização. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que vocês não precisam esperar estar totalmente prontos nessas competências técnicas, focados apenas nos efeitos específicos da profissão, para começar a pensar no que, de fato, também influencia nos resultados e na satisfação dos seus pacientes, que são as competências comunicativas. Alguns artigos, eles trazem os efeitos não específicos da profissão, que é o que eu falei aqui no começo, tá bom? Então, a combinação dos dois, pessoal, na minha visão, a combinação dos dois, ela faz você se comunicar com segurança e impacto, faz você levar a satisfação dos seus pacientes e os resultados acontecerem e, consequentemente, faturar mais, ok? E aí, o que vocês percebem que podem
ajudar vocês na diferenciação no mercado de trabalho, ou o que vocês fazem que diferencia. Quando essa colega me fez essa pergunta, o que eu posso fazer para diferenciar no mercado de trabalho? Isso ressoa como um problema muito comum. Isso é um reflexo de que vários profissionais buscam respostas. Tá, o que eu preciso realmente? Porque eu estou fazendo cursos, eu invisto caro, mas, ou seja, eu nem sempre tenho o retorno que eu gostaria de ter. Eu sou um profissional que faz tudo certinho, mas nem sempre me destaco no que eu faço. Então, essa primeira dica aqui que eu dou para vocês, essa falha de muitos profissionais é focar apenas no curso de competências técnicas, né? É não focar, não se dedicar nas competências comunicativas, porque a gente sempre acredita que os resultados vêm apenas das técnicas que a gente faz, das abordagens, das intervenções, e nem sempre é assim. Eu digo por mim, eu achava que era assim. Eu achava que eu tinha que ficar expert em todas as ferramentas, nas técnicas. Quantos cursos que eu fiz que eu nunca utilizei, ou se eu utilizei, percebi que eu poderia resolver aquele problema mesmo sem aquela ferramenta da moda. O Márcio entrou aí, ele provavelmente já deve ter passado por isso. Então, se vocês passam por essa dor, saibam que o panorama que eu tenho descoberto hoje, saindo um pouco da caixa, saindo um pouco dessa boiada, desse efeito manada que todo mundo faz só de fazer curso relacionado com a profissão, eu tenho percebido, pessoal, saindo da caixa, pensando fora da caixa, a quantidade de opções, de leque de oportunidades que eu tenho estudando coisas afins ou coisas fora da fisioterapia. Quando eu falo afins, sobre psicologia, sobre educação física, claro, algumas coisas sobre medicina, isso eu estou falando ainda de competências até técnicas, mas pensando fora da minha profissão fisioterapia. E quando eu saio também um pouco, estudando sobre marketing, sobre administração, gestão, sobre comunicação, oratória, tudo isso abre um mundo de oportunidades como profissional, como pessoa, até como empreendedor. Eu acredito que se eu nunca tivesse saído desse universo, de fazer só cursos na profissão, eu não estaria alcançando o que eu estou alcançando hoje como empreendedor. Então, a melhora dos pacientes, se você deseja resultados com seus pacientes e deseja satisfação, aqui vai algumas dicas para você. Porque o que leva à diferenciação de você profissional, ela vai além das competências comunicativas. O paciente querer indicar você para outras pessoas ou querer escolher você, profissional que pratica vamos chamar uma fisioterapia ou uma profissão aí que seja uma consulta particular com você, mesmo ele tendo convênio, é preciso muito mais do que apenas os cursos que você tem feito atualmente. Então aqui eu dou sequência na live fazendo 6 pontos com você. Vocês vão me acompanhar em cada um deles. Primeiro de todos, quantos cursos que você fez e que não tinha outros fisioterapeutas fazendo esse curso? E aí? Pode ser presencial ou online. Ou quais os últimos você fez? Ah, legal, o Márcio colocou aí, ó. Um dos pontos que indica que ele está no caminho certo é o feedback dos pacientes. Perfeito, perfeito. E os feedbacks, Márcio, tanto os positivos quanto os feedbacks que eu chamo construtivos, eles são importantes. E vou te dizer, esses daqui são mais importantes. E eles são mais escassos. Por que eles são mais escassos? Porque nem todo mundo dá um feedback negativo ou construtivo. As pessoas falam bem, isso é bom pra gente, saber que a gente está no caminho certo. Agora, quando a gente não está no caminho certo, o que nos indica são esses feedbacks. E esses pacientes, todos nós temos receio de perguntar. E eu vou te dar aqui outra dica, Márcio, você que está aqui presente. Eu fiz um questionário de satisfação, de feedback dos pacientes. E todos aqueles que passam se recuperando ou não, eu envio para eles.
Onde que eu posso fazer um questionário? Você pode fazer no Google Forms. Google Forms é do Google mesmo, né? Enfim, é simples, todo mundo pode fazer, o Márcio deve conhecer, com certeza. Tem um outro site chamado Forms App, é o que nós temos usado lá na Avance. Isso ajuda demais. E ele tem um layout, um visual bem mais bacana, e os gráficos que ele fornece são tops. E esse é o ponto que a gente, como empreendedor lá na Avance, tem buscado seguir para gerar resultados e satisfação dos pacientes. E gerar satisfação é diminuir também as possibilidades dele se frustrar com o nosso serviço. E não só com a nossa intervenção, com o nosso serviço. Porque o nosso serviço é muito mais do que a intervenção que a gente faz. É uma série de fatores operacionais, de atendimento, tá? Enfim, tem algumas nuances aí de ambiente. Tudo isso pode elevar a satisfação ou até minar a satisfação. Ok? Top demais. Mileno tá entrando aí, Marília. Pergunta para vocês, pessoal. Como que vocês sabem que vocês estão se destacando? Como vocês sabem que vocês estão se destacando no mercado de trabalho? Como que vocês sabem? Como eu falei aqui, o destaque é uma combinação de competências técnicas e competências comunicativas. Competências técnicas, eu vou te dizer que a maior parte dos colegas já investe em cursos técnicos. Agora, como que vocês sabem que vocês têm se dedicado em competências comunicativas? Então, primeira pergunta das 6 é: quantos cursos que você já fez que tinham profissionais não fisioterapeutas? Pode ser presencial ou online. Por que fazer cursos fora da fisioterapia? Ou se você que está me escutando aqui é dentista ou nutricionista, por que fazer? Um curso fora da sua área, ele te abre um panorama de oportunidades, te faz enxergar algo que você sabe e que a outra pessoa poderia saber. Ele traz algumas descobertas. Imagina, um dentista que consegue ter uma satisfação dos pacientes, ou ele consegue empreender de uma forma que você nunca tinha visto nos outros colegas fisioterapeutas, você pode se destacar por isso. Você pode até faturar mais com essa ideia. E aqueles problemas que você resolve e que o outro ainda não resolveu? Ou aquelas ideias de um empreendedor, aquelas ideias criativas que o empreendedor teve e que você pode aprender e transferir para o seu modelo de negócios. Isso acontece. E eu vou dizer que, por mim, alguns cursos, um dos primeiros cursos que eu fiz foi de primeiros socorros. Foi uma coisa muito interessante, porque não tinha nenhum fisioterapeuta lá. Outro curso de administração. Tem, por exemplo, administradores.com, tem uma plataforma, tem vários cursos assim, que você pode extrair informações relevantes para aqueles problemas que você ainda não tem solução no seu modelo de negócios. Cursos de marketing digital, como eu tenho feito, como eu tenho ensinado aqui para vocês. Cursos de edição de vídeo, pessoal. Como que isso foi importante para mim? Eu não vejo fisioterapeutas fazendo isso. Hoje em dia, eu fui buscando pequenos conhecimentos que foram transformadores para mim, e eu tenho ensinado a outros colegas no método comunicação resolutiva. É um método que eu fui extraindo o que cada curso não fisioterapêutico que eu tinha feito estava me valendo e ensinando para vocês. Um outro curso que foi muito válido, que de alguma forma também me diferencia, é o curso de oratória, que eu já falei diversas vezes, chama Verbalize. Esse curso me abriu a mente, quebrou barreiras limitantes, crenças limitantes que eu tinha de falar aqui na frente das câmeras, falar em público. Então, a primeira pergunta é essa. Segunda pergunta: quantos livros não fisioterapêuticos você leu nos últimos meses? Nos últimos 3 meses? Os livros fora da área de saúde, ou fora, assim, pode ser até da área de saúde, por exemplo, psicologia, eles nos abrem a mente. Eles nos fazem ter ideias também criativas, te abrem os horizontes. E alguns outros livros, até fora da área de saúde, eles também nos desligam do excesso de informações que a gente está tendo. Isso, de alguma forma, também te diferencia no mercado de trabalho. Porque na conversa com o paciente, você pode trazer notícias, informações que ele vai se interessar
que vai tirar também um pouco o foco de tanto problema, de tanta dor, e que pode te ajudar até a conectar com esse paciente que às vezes não se conecta com ninguém só pelo simples fato de você falar algo que é semelhante ao interesse dele. Por exemplo, eu tenho atendido uma paciente que ela adora história. E ela adora a história da Inglaterra. Olha que coisa. E eu estava assistindo recentemente um seriado, que era o Vikings. E ele fala sobre a história da Inglaterra. Os Vikings invadiram lá a Inglaterra no século 700, se não me engano, 700, 800. E ela sabia tudo. Essa mulher ficou encantada, porque tudo que eu ia falando, ela ia gostando, ela foi se abrindo, ela esqueceu um pouco dos sintomas, se movimentou mais do que estava movimentando antes. Então, olha só que interessante. Aumenta a satisfação dos pacientes, a conexão. Eu, ao mesmo tempo, aproveitei isso e fiz ela se engajar mais no tratamento. E ela volta nas próximas consultas pelo fato também de ser tratada e de estar com um profissional que ela, de alguma forma, tem uma conexão comigo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, de tudo isso que vocês aprendem, tanto em cursos quanto em livros, eu pergunto ainda para vocês, você pratica isso tudo que você tem aprendido? É muito comum a gente querer mergulhar em conhecimento, mas conhecimento, informações sem prática, é uma obesidade de informações. E eu acredito que todo mundo está vivendo um pouco dessa obesidade. Para a gente liberar essa energia, a gente precisa colocar em prática. Vocês precisam colocar em prática isso que eu estou ensinando para vocês. Sobretudo esses 6 pontos. Você escreve, você coloca no papel ideias. Se vocês perceberem, eu sempre tenho post-its aqui com algumas ideias, que a ideia, quando passa pela sua cabeça, você tem que colocar no papel. Vai lá. Escreva isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu estou fazendo vocês refletirem, tá bom? Vamos para a terceira pergunta, para você saber se você de fato está no caminho de se diferenciar no mercado. Muito bem. Quantos vídeos de YouTube, por exemplo, você tem assistido? Ou quais os podcasts não fisioterapêuticos você tem buscado? Porque a gente sempre estuda só podcasts de fisioterapia ou só vídeos de fisioterapia, de exercício ou da sua área de atuação. É preciso a gente expandir a mente, sair um pouco. E eu vejo os colegas tão fechados, tanto em profissão, que na hora de divulgar o serviço, eles divulgam a mesma coisa que os outros. Eles estão tão focados nisso que eles não sabem conversar outra coisa. E fora que o excesso também de vídeos, a gente acaba saindo em futilidade, acaba perdendo um tempo na internet que poderia ser investido com o conhecimento que de fato vai te diferenciar. Então escolha bem os vídeos que você vai assistir, que de fato agregam no que você está precisando como profissional, o seu momento atual. E eu recomendo podcasts também que agregam no que você está precisando. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um assinante de um podcast que chama Resumo Cast, que são livros para empreendedores. Eu adoro isso. Vídeos de YouTube que eu gosto de assistir, pequenas empresas, grandes negócios, sempre foi assim. Então eu estou assistindo agora pelo YouTube. E aí tira aquele foco da gente ficar só assistindo futilidade, de perder tempo nas redes sociais. Aproveite o seu tempo, ele é precioso. E a quarta pergunta, pessoal, olha só, a quarta pergunta. Como você tem comunicado o seu serviço? Eu acredito que todos nós, de alguma forma, estamos no digital. Se você é um profissional e quer ser mais reconhecido, de se diferenciar, você precisa estar no digital. Não dá para você divulgar o seu serviço em jornal, em revista, ou só esperar o boca a boca acontecer. Isso não existe mais. Talvez algumas décadas atrás, não mais. Só que aí está o problema. Aqueles que estão sempre focados, profissionais, estão sempre focados só na técnica, só em ficar assistindo vídeo de colegas, falando só sobre intervenções, ele acaba fazendo os conteúdos Jornal Hoje. Vocês sabem o que é conteúdo Jornal Hoje? É ficar sempre repetindo aqueles vídeos ou aquelas postagens óbvias.
Por exemplo, na fisioterapia. Eu estou com dor, gelo ou calor? Ou dor nas costas? Se tiver dor nas costas, evite repouso. É igual falar, se está chovendo, leve guarda-chuva. Se estiver trovejando, não saia de casa. São coisas que todo mundo de alguma forma já sabe. Ou se você está divulgando isso, saiba dessa forma, saiba que outras pessoas já divulgaram. Isso te impede de se diferenciar. O esforço que você está fazendo para divulgar esse conteúdo poderia ser melhor aplicado, investido, se você faz uma análise sua sobre aquele problema que a pessoa está enfrentando. Essa sua análise, ela implica informações extraídas com base na sua vivência, na sua experiência, e ainda a sua recomendação. Com base nisso tudo que eu falei, a minha recomendação é essa. Isso vai elevando o valor dessa divulgação que você faz. Eu vejo muito Ctrl+C e Ctrl+V por aí, mudando só o layout da postagem. Cuidado, você está fazendo conteúdo jornal hoje, ou se você só faz conteúdo de frases motivacionais, beleza, vai ganhar muita curtida, mas não é um conteúdo que está alinhado com exatamente o que você oferece como profissional de saúde. Esse é um segundo ponto. Muitos profissionais não sabem, mas eles estão divulgando de forma errada ou pouco eficiente. A divulgação ela tem que estar diretamente alinhada ao que você entrega. Outro erro muito comum, ficar divulgando muitos métodos, as ferramentas que você faz. Gente, o que as pessoas querem é o resultado final. Então, o conteúdo da sua postagem tem que estar alinhado com o que você entrega. Tá bom? Faz sentido isso para vocês? E tem um outro ponto. Será que você já quebrou a barreira de falar em público, de gravar os seus vídeos? Isso eleva o que nós chamamos de autoridade e de escassez. São poucas as pessoas dentro do universo de profissionais de saúde que gravam o seu vídeo. Isso já te destaca se é isso que você quer. E faturar mais, porque as pessoas que te veem na telinha e que te veem repetidas vezes, elas vão acreditar mais em você, elas vão te admirar mais, elas vão te indicar para quem elas sabem que precisam, ou até elas vão te procurar se souberem que precisam desse seu serviço. Entende? Muito mais do que posts por escrito. Então pensa nisso, como que você está divulgando o seu serviço, se você de fato quer se diferenciar, tá bom? Então vamos lá, esse foi o quarto ponto. E aqui no canal Comunicação Resolutiva, vocês vão encontrar várias dicas sobre como começar a fazer os seus vídeos se você nunca fez. Ou se você, como o Mileno que está aí, o Márcio que passou também por aí, já gravam, para vocês gravarem acionando muito mais interesse, muito mais conexão, muito mais convencimento com a sua palavra. Uma comunicação clara e eficaz para aqueles que já se comunicam. Isso é necessário, isso é possível, tá bom? O quinto ponto, pessoal, para você se destacar, se diferenciar no mercado, eu te pergunto, como é que está o seu networking? Como é que está a sua rede de conexões aí? Suas parcerias? Como é que estão as suas parcerias? Para você se destacar, é preciso fazer parcerias. Ninguém cresce sozinho. E as parcerias podem ser feitas com colegas de profissão e podem ser feitos com profissionais afins, médicos, profissionais de educação física. Eu vejo muitos colegas com muita dificuldade de fazer parcerias. E aí ficam querendo fazer carreira solo. E aí, beleza. Tem uma chance de você ter resultado? Sim. Tem uma chance de você se destacar? Sim. Mas é como se você tivesse pulado num rio que tem uma correnteza e você está nadando contra a correnteza. Poderia ser muito mais fácil. É importante que vocês deem valor ao networking, às parcerias. Como fazer parceria com profissionais fisioterapeutas ou profissionais que são, vamos dizer, fazem a mesma coisa que eu faço, às vezes na mesma cidade que eu? Grupos de discussão, porque a gente aprende com o ponto de vista, com a análise de cada um. Por exemplo, um grupo de discussão que nós temos aqui é o Physiotalks, vocês conhecem?
São profissionais de diferentes regiões do Brasil. A Amanda, minha colega, é aqui de Brasília, que trabalham na mesma, vamos dizer, área de atuação, músculo-esquelética. A gente tem métodos, ou seja, competências técnicas muito parecidas, mas cada um faz o seu trabalho com um tempero diferente, cada um tem a sua essência. Ou seja, a gente não faz as mesmas coisas necessariamente. E a gente aprende muito uns com os outros. E isso pode te render maior destaque, pode te render até mais pacientes. Uma vez o Márcio me indicou para eu participar de um congresso de médicos e eu fui lá, fiz uma palestra. Essa palestra me rendeu um paciente que eu atendi por teleconsulta. Olha aí, de forma totalmente despretensiosa, fiz ali uma apresentação, um profissional de educação física me viu e indicou uma pessoa que ele conhecia. Eu achei isso fantástico. E foi uma vez só. Quantas vezes que eu já fiz parceria em lives, por exemplo, com um profissionais de educação física, eu vou citar um, que chama Robson, ele é um professor de yoga. Essas lives, sequência de lives que eu fiz com o Robson, me rendeu tantos pacientes. Até hoje, vem pessoas que foram indicadas por um e por outro, que se consultaram depois de assistir essa live. Até hoje, essa live é assistida por algumas pessoas. Isso te destaca no mercado de trabalho. Ah, mas você vai me falar assim, André, mas eu não gravo live, isso não é para mim. Não é para você agora. E se você pensar assim, realmente vai ser uma barreira intransponível. Se deu certo para mim, pode dar também para você. É uma coisa superável. E nós nunca vamos saber os frutos que isso pode gerar até que a gente comece a plantar. Se vocês buscam ajuda nisso, pode contar aqui comigo. O canal tem várias dicas de valor para você começar hoje do zero a gravar seus vídeos, gravar suas lives e começar a empreender e se destacar no mercado. E a sexta pergunta, para você saber se de fato você está no caminho certo para se destacar no mercado de trabalho. Como que está o seu tempo livre? Como é que estão os seus hobbies? Como é que está o tempo que você dedica à sua família? Pessoal, pode acreditar, isso é um fator que pode te diferenciar no seu mercado de trabalho. Pode diferenciar. Não é trabalhar mais que significa ter mais sucesso. Não é trabalhar mais que indica que você vai faturar mais. A gente precisa muito dos hobbies, do tempo livre. Né? Da mesma forma que quando é o momento de trabalhar, trabalhe duro. Mas o momento de aproveitar, aproveite. E eu vou dizer que eu estou aprendendo isso recentemente, da pandemia para cá. Eu vou dizer que nós nos tornamos muito mais produtivos. E nós podemos usar o nosso tempo livre para aprender coisas que vão resolver problemas que a gente nunca resolveria se ficasse só trabalhando todo santo dia. Olha só, uma coisa legal, por exemplo, hobby, meditação. A meditação não precisa separar e ficar assim. A meditação, só o momento antes de você entrar na sua consulta, se você parar um pouquinho, respirar fundo, simplesmente ficar presente naquele momento por 30 segundos, 1 minuto, já te ajuda a entrar com a melhor energia na sua consulta. Tem uma chance maior de você ajudar as pessoas. Tem uma chance maior de você ter clareza de ideias quando você estiver numa situação, um problema. Se você pratica isso, você pode até indicar para outras pessoas, porque você compra essa ideia, você pratica isso. Vamos dizer, outros hobbies, como jardinagem. Se você pratica jardinagem, você pode indicar para outra pessoa que às vezes precisa disso para se desligar dos problemas. Ou às vezes até uma forma dela reabilitar a coluna dela curvando para frente. Pode acreditar. Então, assim, a gente aprende muito com os hobbies, e os hobbies, e o tempo livre, eles podem trazer à tona um ponto que é só seu, a sua vivência, a sua experiência. Eu acho interessante, na última turma do curso do Método Comunicação Resolutiva, a esposa do Fernando, que é um fisioterapeuta, a Patrícia, que também é fisioterapeuta, eles têm um estúdio de Pilates. E conversando com a Patrícia, ela
fez um vídeo no curso e divulgou esse vídeo falando sobre compostagem. O que a compostagem e a fisioterapia têm em comum? Olha que coisa legal. Ela trouxe um hobby, uma paixão que ela tinha e ao mesmo tempo linkou com o que ela faz. Ou seja, o serviço dela é tão escasso, tão individual. Ela trouxe a essência do trabalho que ela faz de fisioterapia com o que ela ama fazer e que está ligado com saúde e bem-estar. Eu falei, Patrícia, isso é genial o que você está fazendo. É genial, porque ninguém faz isso. E o que as pessoas buscam é ter plenitude, saúde, né? E isso vai além dos exercícios. É o que eu falo, vai além da competência técnica. Então, no caso dela, vai linkado com o hobby, vai linkado com uma alimentação saudável. E se tiver linkado, às vezes, até com a saúde mental, se ela fizer uma parceria com um profissional, espero que ela esteja escutando esse vídeo, mas se tiver linkado até com cuidado de saúde mental, ela pode fazer um programa exclusivo na região dela e até transformar isso num programa online que pode ajudar muitas pessoas. E, naturalmente, além de se destacar, ela fatura mais com isso. Só que enquanto a gente não tem esse conhecimento, a gente nunca vai perceber essas oportunidades que passam na frente. Percebem? Por isso que eu ressalto aqui, estudem coisas, estudos, competências comunicativas e de empreendedorismo, coisas que são além do que a gente faz como profissionais de saúde. Olha que genial! Então, repito aqui as 6 perguntas. Vocês podem anotar no papel, podem me mandar mensagem, pode compartilhar esse vídeo e até comentar embaixo. As 6 perguntas que indicam que você está no caminho certo para se diferenciar no mercado de trabalho e faturar mais é: quantos cursos que você já fez que não tinham fisioterapeutas nesse curso, presencial ou online, ou quais que foram os últimos? Segundo, quantos livros não fisioterapêuticos você leu nos últimos 3 meses? Terceira pergunta, quais os vídeos no YouTube ou quais os podcasts você tem escutado? Os vídeos que eu falo é você também explorar outros que não sejam só de colegas fisioterapeutas, ou você que é médica, a Camila entrou aí, ou você que é nutricionista ou dentista, pensar um pouco fora da caixa e escutar alguns que vão te ajudar também em gestão, empreendedorismo, comportamento humano. Quarto, como que você está comunicando o seu serviço? Como é que as pessoas te conhecem? Como que elas te descobrem? Isso faz, de fato, você se diferenciar. Quinto ponto, como que está o seu networking, as suas parcerias, os seus grupos de discussão? E o sexto ponto, como que está o seu tempo livre, os seus hobbies? Essas perguntas, de fato, vão definir se você está no rumo certo. E dentro desse rumo certo, se você está linkando, combinando as competências técnicas com as competências comunicativas, eu tenho certeza que você vai conseguir se comunicar com impacto e segurança, você vai conseguir elevar a satisfação dos seus pacientes e, naturalmente, isso daqui te faz destacar no mercado de trabalho e, naturalmente, você fatura mais. É consequência de um trabalho bem feito. Todo mundo que quer se diferenciar no mercado de trabalho e faturar mais, vocês vão lembrar dessa live.